Agora, meus irmãos, nós leremos Jonas, no capítulo 1, versículo 17. Nós faremos a leitura do versículo 17 e seguiremos pelo segundo capítulo, nesses 10 versículos ou versos do texto de Jonas. Nós temos estudado o livro de Jonas há alguns domingos, e aí nós faremos a leitura deste texto, Jonas capítulo 1, versículo 17, e então seguiremos com a leitura do capítulo 2, do versículo 1 a 10. Tendo feito a leitura, nós oraremos ao Senhor, pedindo a graça de interpretar, a graça de discernir o que a Bíblia diz. Está escrito, palavra de Deus: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e peça a Deus discernimento. A palavra de Deus nos ensina que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Deus Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que sejas misericordioso conosco, dando-nos instrução, direção ao nosso coração e mente, a partir da leitura da Tua palavra. Que a nossa atenção seja voltada para Ti, ó Senhor. Que a Tua palavra tome a nossa atenção, afetos, e o Espírito do Senhor nos faça discernir a verdade da Tua palavra. A Tua palavra é verdade, Senhor. Mas sem o mover do Teu Espírito, nós nos rebelamos contra ela. Sem o mover do Teu Espírito, nós rejeitamos a Tua palavra. Sem o mover do Teu Espírito, nós nos colocamos como homens que rejeitam, resistem constantemente à Tua voz. Então ajuda-nos, por favor, a ouvi-la e discernir como a verdade que rege a nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem,
nós temos seguido o livro de Jonas em nossas leituras. Nós temos buscado orientação da palavra de Deus a partir do profeta Jonas, aquele que muito ensina as nossas crianças na escola bíblica dominical. Quantos são aqueles que, tendo vivido a infância na igreja, não aprenderam com a história de Jonas acerca do grande peixe que engoliu o profeta fujão? Mas a verdade é que esse texto, ele não é para crianças. Nós não estamos lidando com uma historinha, a história da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau. Não é uma obra fictícia, é um fato. É uma história dentro da grande história. Há alguns, é verdade, dentro da modernidade, que rejeitam as verdades desse texto e buscam apenas aplicar princípios, abrindo mão, portanto, do fato. Mas a verdade é que quando nós ensinamos apenas princípios e valores, isso se torna subjetivo, mas fato rege a vida. O que aconteceu, aconteceu, e isso deve ser ensinado como fato a nós hoje, que precisamos olhar para o texto e aprender com o texto o que a Bíblia diz. Não fosse essa história dentro de uma grande história, Jesus não a citaria como citou. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 12, também no Evangelho de Lucas. Jesus citando aqueles acontecimentos do passado, referentes à história de Jonas. E a verdade é que o texto em si tem uma estrutura que pretende nos ensinar. E a gente gostaria de olhar para essa estrutura e aprender com ela. Os versículos 17 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2, na verdade fazem parte dessa mesma estrutura, seria o mesmo capítulo. Na Bíblia hebraica, o versículo 17, ele não está no versículo 17, no capítulo 1, ele na verdade ele compõe este segundo capítulo que nós temos, porque trata-se de uma estrutura literária, que a gente chama de quiasmo. Eu já outras vezes mencionei isso aqui para vocês, o que seria um sanduíche, sabe o sanduíche? O pão, a carne e o pão. É basicamente uma ilustração para dizer o que significa um quiasmo. Quiasmo é uma estrutura literária de retórica, de reforço. O autor quer ensinar uma coisa, então ele escreve de uma maneira que ele reforça as suas ideias. E aí, esses dois primeiros versículos, o 17 e o 1 do segundo capítulo, na verdade eles são como um prefácio daquilo que a gente vai ver ao longo do capítulo 2. É um breve resumo daquilo que a gente vai ver ao longo do capítulo. A ação de Deus e a reação de Jonas. Deus depara um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas, dentro do ventre desse grande peixe, ora. É como um prefácio daquilo que a gente vai ver ao longo do capítulo 2 do texto. É um reforço do autor para mostrar para a gente a sua ideia. A ideia de um Deus que age e do homem que reage. Do Deus que tem a iniciativa e do homem que responde à iniciativa de Deus. Que responde aos desígnios de Deus. Ao homem que é incapaz de fugir dos desígnios de Deus. Então esse texto vai mostrar para nós que Deus age e Jonas ora. Jonas ora e Deus age. Essa é a estrutura que ensina-nos no texto. Deus agindo, Jonas orando. Jonas orando, Deus agindo. Do começo ao fim, uma estrutura que reforça esse ensino da relação entre Deus e o homem
e Deus, a aliança de Deus, de um Deus que toma a iniciativa para o relacionamento e do homem que resiste a este relacionamento, mas resiste até certo ponto, porque Deus mostra o seu favor, a sua graça, de modo irresistível, a ponto do homem então se render aos desígnios de Deus. A gente vai ver então o versículo 2, que na angústia clamou e o Senhor respondeu. No abismo gritou e o Senhor ouviu. É essa a estrutura que aparece no texto o tempo inteiro. A angústia causada pelo próprio Deus, então o clamor de Jonas e Deus responde. Essa estrutura ela vai aparecer em todo o capítulo 2. Deus levou este homem à angústia, a fim de que ele então clamasse ao Senhor, e o Senhor respondesse ao seu clamor. Deus levou este homem ao abismo, de tal modo que ele gritou, e o Senhor ouviu. Essa estrutura se faz no texto. A gente vai ver o versículo 17, então, Deus depara um grande peixe. E como termina esse texto, versículo 10 do capítulo 2? Termina com Deus fazendo esse peixe vomitar. É essa a estrutura que aparece no texto. Deus manda engolir, Deus manda vomitar. É Deus que está tomando a iniciativa e é Deus que está regendo toda a história de Jonas, do começo ao fim. É Deus governando, controlando as circunstâncias. E no meio de tudo isso, dessa ação de um Deus que manda engolir, de um Deus que manda vomitar, o que está acontecendo? É o que o capítulo 2 vai ensinar para nós. Que Jonas ele está compreendendo os desígnios de Deus e se rendendo aos desígnios do Senhor, se rendendo à soberania de Deus. A gente vai ver, por exemplo, o versículo 3 e o versículo 6, a rendição de Jonas e a sua compreensão. O versículo 3 ele diz, tu me lançaste no profundo. O versículo 6, a parte C, ele vai dizer, tu me fizeste subir. É tanto Deus quem lança ele no profundo, quanto Deus o traz de volta à sua presença. É tanto Deus quem faz com que ele experimente a privação da presença de Deus, quanto é o próprio Deus que traz ele de volta à sua presença. É Deus no controle de todas as coisas. E Jonas, extasiado, rende-se à soberania de Deus. Rende-se ao governo do Eterno. Do começo ao fim, o texto mostra a iniciativa de Deus, sobretudo a soberania de Deus em conduzir Jonas, cercando-o, como a gente vê no versículo 3. Jonas diz, o Senhor me cercou por cima, por baixo, as águas me tomaram, eu fui cercado por todas as circunstâncias, o Senhor estava nelas. Tudo me conduziu para isso, e Jonas está reconhecendo, está se rendendo. Deus está conduzindo pelas circunstâncias Jonas à sua rendição. Em sua soberania, Deus conduz o homem que resiste à palavra dele. O homem que resiste à palavra de Deus, Deus o conduz à total rendição de sua vontade. Deus é soberano sobre a sua vontade. Não há um homem que possa resistir aos desígnios de Deus. Você deve talvez se lembrar de um homem poderoso, o faraó no Egito. As pragas se mostraram a ele. Até a terceira ele resistiu. Até a terceira ele disse, os meus magos podem fazer. O meu poder tem capacidade de lidar com essas circunstâncias. Mas a partir da quarta, ele disse, sai daqui com esse povo para Moisés. Eu não posso suportar o seu Deus. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. E então ele disse, volta, traz esse povo de volta. Na quinta praga, a mesma coisa, ele disse, sai daqui com esse povo. E foi assim até o final. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó para mostrar a sua glória. Porque ele é Deus, gente.
Porque aqui nessa manhã você não veio adorar alguém igual a você. Você não veio adorar alguém que é igual a você, um ser finito, um ser que tem limites no seu poder e seu controle. Ele é Deus, que age gloriosamente sobre todas as coisas. Ele é diferente de nós, ele é o totalmente outro, o ser a ser adorado, reverenciado, cujos joelhos se dobram diante da sua face. Ele é Deus, e não há outro como o Senhor. Os versículos 3 a 6 vão mostrar para a gente, então, o processo dessa rendição de Jonas. Versículo 3, o texto vai dizer: me lançaste, Senhor, para longe da tua presença, de distante dos seus olhos. Aqui o Senhor me lançou para fora da tua presença. Então eu disse, veja, o Senhor me lançou para fora da tua presença, e eu percebi o que é estar fora da tua presença. Eu vi o terror do que é ser privado da tua presença. Então eu disse, eu tornarei a ver o teu templo. O templo aqui faz menção àquele templo construído em Jerusalém por Salomão, que era onde repousava a presença de Deus, a glória de Deus. Afastado do templo, afastado da presença, ele diz, eu tornarei, Senhor, a ver a tua presença. Eu poderei voltar a estar diante de ti. O homem que o Senhor o conduz a enxergar o terror de estar fora da sua presença, é o homem que clama para poder voltar à presença do Senhor, é o homem que suplica para que o Senhor o traga de volta à sua presença, e é o que está acontecendo com Jonas. Jonas cai em si quanto à dura realidade de estar fora da presença de Deus. Ele viu o que é esse terror. Estar privado da presença de Deus é a pior agonia que o ser humano pode experimentar. Não há nada mais terrível na vida humana, na experiência humana, do que ser separado de Deus, do que ser separado do seu Criador. Jonas foi expulso da presença de Deus. Jonas foi separado da presença de Deus e ele está experimentando o que é esse terror de não poder ouvir a voz de Deus, de não poder estar presente diante do Senhor. A gente tem experiências, talvez, um pouco semelhantes ao que está acontecendo aqui. Um pouco. Vocês sabem da situação do meu pai, que encontra-se preso, e recentemente o meu pai ele recebeu o privilégio de poder fazer uma ligação, e então ele ligou, e quando meu pai ouviu a voz da Lara no telefone, ele silenciou. Do lado de cá a gente ouvia o soluço e o choro de alguém que está privado, de alguém que não pode estar junto, que não pode abraçar, que não pode beijar, que não pode acompanhar o crescimento, separado da presença. A agonia de ser separado de Deus é a pior experiência que o homem pode ter. Estar longe, não poder ouvir a voz, não poder tocar, não poder experimentar. É isso que Jonas está vivenciando, expulso da presença de Deus. E olha só, até então Jonas procurava fugir da presença de Deus. Agora, mediante a iniciativa de Deus, ele percebe o que é estar separado de Deus. Porque foi pela iniciativa de Deus, de levá-lo ao abismo, de mostrar para ele o que é a experiência de estar separado, que então ele clamou a Deus. O homem que Deus conduz ao abismo é sem dúvidas o homem que clama. De modo contrário, a gente toca a vida sem ver a profundidade da desgraça
da desordem que é uma vida separada de Deus, jamais você levantaria no domingo de manhã para orar ao Senhor Deus e clamar ao Senhor Deus. É só porque Ele mostra o que é o abismo, o que é estar separado de Deus, que então você pode responder com um clamor: Senhor, eu poderia voltar à sua presença? Ele disse isso, versículo 4, o Senhor me lançou de diante de ti, para fora da sua presença, eu posso voltar ao seu templo? Jonas ora para voltar ao templo, voltar a Jerusalém, o lugar da presença de Deus, o que significa que Deus cerca o homem que resiste, fazendo-o enxergar o terror do que é estar longe, que é estar fora da presença de Deus. E aí eu pergunto a você o seguinte: você tem resistido à palavra de Deus? Há alguma passagem das Escrituras que você tenha ouvido, que você tenha aprendido com ela, mas talvez você tenha resistido? Você tem resistido à palavra? Como Jonas resistiu, veio a palavra do Senhor a Jonas, e Jonas resistindo, fugindo da palavra. Você tem resistido? Acaso essa não seria a hora de você se render e orar? Não seria essa a hora de você se render ao Senhor e pedir ao Senhor: Pai, me traz de volta a sua presença, deixa eu voltar e estar diante do Senhor? Não seria essa a hora? Ou o versículo 6 talvez possa te ensinar e te encorajar, porque, como eu disse, o texto, como uma retórica, quer nos ensinar, quer mostrar-nos uma ideia. O versículo 6 vai dizer: desci. Mas o texto vai dizer: desci, fui ao mais profundo do abismo. O texto mostra que Jonas esperou chegar até a hora da sua morte, esperou até ser lançado para fora do navio, a hora da sua morte. Todavia, o soberano, o Senhor, o livrou da morte também. O livrou da morte também, e ele caiu em si. Ele caiu em si de que era o Senhor quem estava livrando ele também da morte. O final do verso 6 ensina o seguinte, ele diz: eu desci, eu fui ao mais profundo do abismo, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Quando eu já estava morto, o Senhor me trouxe de volta. O versículo 7 vai dizer: subiu a ti a minha oração no templo. O Senhor Deus, que fez o homem enxergar a sua condição miserável, trouxe este homem de volta à sua presença, fazendo com que as suas orações estivessem diante de si. Deus traz o homem de volta à sua presença, para que o homem se relacione com ele. Veja, Jonas diz: subiu a ti a minha oração no teu templo. Eu estava fora do templo, agora na tua presença, no teu templo, a minha oração, a minha vida, Senhor. Jonas reconheceu a ação de Deus em todas as circunstâncias. Esta é a razão para que ele se rendesse e ele então orasse. Deus, ele governa, ele controla todas as coisas. E controlando e governando todas as coisas, Deus faz o homem testemunhar que absolutamente tudo está sob o seu governo, inclusive o coração. Jonas, ele reconhece que a ação de Deus de levá-lo ao abismo, de trazê-lo de volta, tudo partiu do Senhor. Foi Deus quem fez. Tanto as circunstâncias, quanto o coração de Jonas, está aqui, no controle, na palma das mãos daquele que é eterno, daquele que não é igual a nós.
daquele que não é homem para mentir, daquele que tem governo sobre todas as coisas. O seu reinado não tem fim, não há limites para o poder de Deus. Ele é Deus e é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós nos prostramos e rendemos, porque de modo contrário ele seria um igual a nós. Mas não, ele é Deus, que rege os céus e a terra, que governa a história por todos os séculos, de geração a geração. Ele é Deus, Ele governa sobre todas as coisas. E a pergunta que eu posso fazer aqui é: você hoje já pode testemunhar que Deus está no controle de tudo? Inclusive do seu coração? Você se rendeu totalmente à vontade de Deus, ou ainda há resistência? Ou você ainda resiste à palavra? Você hoje é alguém que pode testemunhar: Deus governa sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre o meu coração, de maneira que eu estou rendido a Ele, a fazer a vontade dEle. Eu quero dizer a você que ainda não existiu na história, embora a gente aprenda com Jonas, não existiu na história alguém que pudesse experimentar tão claramente o que é ser separado da presença de Deus, como experimentou o Senhor Jesus. Não existiu na história alguém que tão claramente viu o que é ser separado, desligado de Deus, como experimentou o Senhor Jesus. No Getsêmani, Jesus orando, dizia ao Pai em oração: se possível, afasta de mim este cálice. Isto não, Senhor, isto não, meu Pai, ser separado de Ti não, apanhar como uma ovelha muda eu apanho, sofrer nas mãos dos homens eu sofro, mas ser desligado de Ti não, meu Pai, se possível isso não, meu Pai. A dor e a agonia de Jesus no Evangelho de Lucas revela que o seu suor era como gotas de sangue. Sangrava o Senhor muito antes de ser crucificado, muito antes de ser açoitado por qualquer guarda do Império Romano. Suava sangue o meu Senhor, porque não resistia à dor de ser separado do Pai. A agonia de ter que ser separado, desligado do Pai, era esse o sofrimento de Jesus, talvez assemelhando-se à agonia, o prefácio que nós temos na história de Jonas, porque Jonas é uma parte da história, que revela a grande história, que mostra para nós a grande história, a história de Jesus, o Filho de Deus que foi separado, desligado de Deus, para que homens que resistem à palavra não fossem separados, para que homens e mulheres que resistem à palavra de Deus pudessem ser reconciliados, trazidos de volta, pudessem subir à presença de Deus. A ponto então do Senhor Jesus dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E suspirando naquela cruz, morreu o Senhor Jesus. Desligado, separado em agonia e dor, no lugar de gente como Jonas, gente como você e eu, que resiste à palavra, que foge da responsabilidade daquilo que a Bíblia diz. Eu concluo dizendo que essa história, do começo ao fim, mostrando
o Deus que age a fim de que o homem responde, o Deus que governa as circunstâncias, a fim de conduzir o homem a responder aos desígnios de Deus, eu concluo dizendo que todas as nossas experiências estão nos conduzindo a Jesus nesse tempo. Todas as experiências nossas de vida estão nos conduzindo a Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Paulo escreve isso aos Filipenses, escreve isso aos Romanos. Isaías também disse que não há um homem que se mantenha de pé diante de Deus. A nossa geração é uma geração muito cheia de informação, de todas as coisas, inclusive de Jesus. Ninguém vai chegar diante de Deus e se desculpar. Porque os versículos 8 e 9, conclusão desse texto, Jonas vai dizer que os que adoram ídolos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas ele diz: mas eu com voz de gratidão oferecerei sacrifícios e direi: ao Senhor pertence a salvação. Diante de todas as circunstâncias, Jonas vê que há quem tropece e há quem seja erguido para dizer: ao Senhor pertence a salvação. A gente aprende com as Escrituras que Jesus é tanto a pedra rejeitada, a pedra de tropeço, quanto Jesus é a pedra angular da salvação. Para uns, aqueles que estão ouvindo falar de Jesus em todas as circunstâncias e que tudo está levando a nossa vida para Ele, Jesus se tornará a pedra de tropeço. Como que Deus dissesse: em todo tempo eu estendi a minha mão para que você fosse salvo. Eu lhe anunciei a salvação, eu lhe anunciei Jesus. Todavia você resistiu. É, portanto, uma pedra de tropeço para você. No entanto, o Senhor Jesus também é anunciado como salvação, para que aquele que pelas circunstâncias percebe o que é estar desligado de Deus e clama: Senhor, permita-me estar na tua presença. Jesus, o Evangelho, é o meio pelo qual o homem é restaurado à presença de Deus, é trazido à presença de Deus. Jesus é então tanto a pedra rejeitada quanto a pedra para a salvação. E tudo está anunciando a vida de Jesus para nós hoje. A pergunta conclusiva disso é: até quando você vai resistir? Até quando você vai resistir? Jonas diz: com voz de gratidão oferecerei a ti a minha vida. Versículo 9. Com voz de gratidão, numa oração com a qual você pede a Deus para que Ele te receba na sua presença, você pode dizer ao Senhor: quero oferecer a minha vida a Ti, todos os meus dias a Ti, pois eu sei o que é a agonia de ser separado, então eu me rendo, Senhor. Quero te convidar a ficar de pé, para que a gente ore mais uma vez. Como eu iniciei fazendo menção à estrutura, isso é muito mais comum para a cultura judaica. Os judeus fazem uma leitura de um texto como esse tipo de estrutura faz muito mais sentido para eles. Mas
de alguma maneira a gente tem aprendido que Deus tem nos conduzido e nos levado até a cruz, até o sacrifício de Jesus. E diz a história, né, ou dizem as falas, que para quem sabe ler, um pingo é letra, não é? Eu ontem encaminhei uma mensagem para a Fabiana. Vocês conhecem a Fabiana, né? Ela estava no Espírito Santo, aguardando um voo para voltar para Ribeirão Preto, depois de longos meses. E eu mandei para ela o versículo 17 e o versículo 10 desse texto. Só isso, sem falar nada, sem explicar o texto. Ontem ela tinha o voo marcado para às 8 horas da noite, então o voo foi cancelado às 10. E aí ela ficou aguardando. Depois disso, o voo foi cancelado para hoje, às 5h50 da manhã. E aí eu mandei para ela o versículo 17 e o versículo 10 desse texto. E aí ela mandou assim: Deus engoliu e Deus vomitou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus atrasou o meu voo. Hoje de manhã ela me mandou essa mensagem. Deus agora está me enviando de volta para Ribeirão. Bendito seja o nome do Senhor. É para que os nossos olhos se abram e para que a gente entenda que Jesus está estendendo a sua destra de misericórdia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche seus olhos para que oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te adoramos nessa manhã, nós te bendizemos nessa manhã, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas soberanamente, para que pudéssemos ouvir e aprender de Jesus, o homem que foi separado de ti em nosso lugar, a fim de que esse momento fosse um momento de extrema comunhão, de um relacionamento real, em que nós e o Senhor estamos juntos nesse momento, conforme a oração de Jesus, pedindo para que nós e o Senhor fôssemos tornados um. Pai, na tua presença nós te pedimos, toma as nossas vidas, recebe-nos, Deus, com a tua misericórdia, o teu amor, e queremos aqui entregar as nossas vidas para o teu serviço. Que tudo, Senhor Deus, em todas as circunstâncias, o nome do Senhor seja bendito pelo teu povo, pela tua igreja. Essa é a minha oração, Deus Pai, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.